Se fosse hoje, eu não iria pra ESA. Por quê? É um conselho que eu dou pra sua audiência aqui. Porque 1 ano e meio que você já fica na escola militar, você já elimina da sua vida qualquer desenvolvimento profissional aqui fora. Porque você tem que estudar pra aquela parada lá. Se você não estudar, você vai ser reprovado. É puxado. Não acabou, não. Só acaba quando termina. Depois que termina 1 ano e meio, que você tá formado. Lá dentro você pode ser reprovado, que eu não vi muitos. Ou seja, então sua vida aqui fora, financeira, ela para. Ela Sim. trava. E antes disso, você tem que ficar 6 meses treinando muito forte, porque barra, flexão, corrida é muito pesado para entrar lá. Aí, ou seja, 2 anos. Então, 2 anos você aniquilou da sua vida. Esses 2 anos, o cara sentando, estudando com estratégia aqui, ele passa muito na sua frente. Ele voa na sua frente. Você não consegue estudar pra outra coisa lá dentro. Não tem como não. Tem como. É sugadíssimo. Eu fiz infantaria ainda. Pô. Sugadíssimo. Então, eu não aconselho fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Se fosse para quem quer algo a mais. Às vezes o cara fala assim, não, Alexandre, o meu concurso fim é sargento. Eu tô satisfeito como sargento, vou lá, saio subtenente, depois segundo tenente, tá tudo certo. Aí, esquece o que eu tô falando. Porque desde lá de trás, eu sempre olhei lá na frente. Falei, não, pô, tem uns concursos aqui legais, que paga 5 dígitos e tal. Então para quem tá pensando em concurso de 5 dígitos e tiver como escolher, por exemplo, um técnico administrativo de prefeitura ou a ESA, eu recomendo ir pro técnico administrativo. Aí ele já puxa uma faculdade, se ele não tiver, dentro desses 2 anos. Aí ele já passou na frente desse maluco que tá lá. Aí quando o cara da ESA ele chega no batalhão, ele é extremamente sugado, que eles chamam de lobinho, né? Lobinho é aquele cara, você chega no lobinho aí novo, tal. Ou seja, os 3 próximos anos dele é pau de novo. Ou seja, são 5 anos que o cara fica no sanhaço danado. E se o cara tiver o destino que eu tive, que eu fui para um dos batalhões do exército assim, mais sugado, que é o batalhão de guardas lá no Rio, em São Cristóvão. Dizem que tem o de Brasília, tem esse em São Cristóvão, tem o tal da PE ali da Tijuca ali no Rio também, que assim, puxa muito. Eu lembro que minha média, pra tu ter uma noção, minha média de trabalho semanal era 60 horas. Nossa. Como é que o Puxado, cara hein, bicho? estudando 60, como é que o cara tá trabalhando 60 horas, em média, semanal, sem dormir, que é serviço até o talo, ele vai conseguir desenvolver nos estudos? Vai. Ah, ESA, então, tem que ser um concurso fim, pra nego que quer ficar lá mesmo. Ou você tá fudido também, só passou lá, daí você vai também, né? A não ser. Ou se o cara só tem isso. Vamos dizer Só assim, o cara tem não isso. tem pra onde correr, pô, vai pra ESA. Ou é só o concurso fim também. Eu tenho dois, três O amigos concurso fim. que são sargentos, que é o sonho dos caras ser sargento, os caras entraram e ficaram pra É. sempre. Mas era o sonho dos caras. Por quê? Porque é muito sugado, cara. É difícil. Então, 5 anos já vai pro lixo. E quando eu cheguei na tropa ali, aí eu falei assim, agora eu vou puxar uma faculdade. Eu sempre fui assim, fui muito. Eu vi que a parada é investir em estudo. Aí, pá, cheguei em dezembro na tropa, em janeiro, já comecei a fazer faculdade. Nossa, que luta, mano. Serviço pra caramba. Eu peguei da época do Complexo do Alemão, lembra? Que teve lá a Operação de Paz. Aí Sim. ainda peguei aquela Nossa. brava ali, porque. Aí piorou. Aquela história de 60 horas semanais foi pra, sei lá, 80. Você teve naquela operação lá? É isso aí. É mesmo? Aí piorou o caso. E aí, cara? Conta. Não tem É nada a porque- ver, mas aí conta que suga legal, muito, né? porque você fica, assim, é um serviço que você suga muito fisicamente e intelectualmente. E, né, a parte intelectual também suga muito, por quê? Porque você tá ali na favela, cara. Tá ligadaço. Tá ligadaço, cara. O cara chega, ó, pega aqui seu GC, tem um cabo e 9 soldados, fica aqui nesse ponto estratégico da favela. Só o fato de você ficar todo assustado, né, naquela adrenalina Não dá pra absurda, relaxar um minuto. não dá pra relaxar um minuto, cara. Quando você for liberado, você não tem cabeça pra estudar. Só descanso. Aí pronto, aí matou o cara, tá vendo? Por isso que tem que dar uma olhadinha bem antes de pensar. Por isso que na mentoria o mentor chega e fala assim, ó, Te explica isso antes, né? se explica antes, porque depois que você entra também, pô, você se acostumou com o dinheiro, Fica dependente. já tá dependendo, já tu fala, pô, volto, Tá não com uma volto. mudadinha, né? E um cargo ADM, como você falou, é uma mãe, né? Porque o cara ele vai ter uma rotina tranquila, E de previsível. segunda a sexta. Segunda a sexta. Ó, Vai sempre o mesmo trampo, então tem que torrar miolo com aquilo ali, tranquilo. Isso, pô. E você foi pro extremo oposto, você foi pra ESA. Poxa, exatamente. Então, assim, é uma dica que eu dou pra galera aí.
Para você ter um dado estatístico aqui, para você entender, da minha turma, da galera, você pode ter certeza aí que. Da galera que fala assim, os caras entram e falam assim, não, isso aqui é só um trampolim, pô. Aqui eu vou passar outro concurso. Ih, meu, bota aí, 5% consegui passar. Nossa. 5%. Puxadaço. Dos que falam, que entram falando que é trampolim. Eu não tô falando de todo mundo, não. Porque Sim. tem um grupo que fala assim, não, tô aqui, porque, né? É um sonho. Mas desse grupo que fala assim, não, é trampolim, eu vou passar, tal. 5%, mais ou menos, no máximo, consegue migrar, passar para outra coisa. De resto, todo mundo, o sistema empurra ele pra ficar por ali mesmo, aí o cara vai se conformando, aí o cara casa, tem filho, Já era. aquela coisa toda. Aí, meu amigo.